Olá, eu sou o advogado Antônio, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. Nós estamos construindo uma nova linguagem aqui para conversar com vocês. O pessoal que já me acompanha nas redes sociais sabe que eu tenho já há algum tempo no Instagram, principalmente, feito um trabalho de conscientização, de discussão jurídica, de debate sobre as questões do empreendedorismo, do mundo do trabalho. E agora eu trouxe esse formato para cá para falar um pouco mais profundamente sobre as coisas. Mas para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou o advogado Antônio, sou advogado, sou cientista político, sou especialista em contratos e também em economia do trabalho e sindicalismo. E nos últimos anos, eu tenho me dedicado muito a fazer esse diálogo descomplicando o universo do direito para as pessoas que precisam entender o universo do direito. A gente sabe que no Brasil, às vezes, a dificuldade de informação chegar igual para todo mundo, a dificuldade de determinados conceitos jurídicos que às vezes são distantes da nossa realidade e que precisam ser aproximados para que a gente consiga trabalhar melhor, para que a gente consiga empreender melhor e para que a gente consiga viver melhor em sociedade. Então esse é um pouco do propósito que a gente já tem feito na página do Instagram, que agora a gente traz aqui para esse canal para conversar com vocês e aqui com um pouquinho mais de profundidade, com um pouquinho mais de tempo, para que a gente possa levar esses assuntos um pouco mais num grau de entendimento, de compreensão mais acentuado para todos vocês. Há muito tempo eu tenho falado sobre saúde mental. Esse é um assunto presente na minha vida pessoal, esse é um assunto que eu falo muito sobre ele com os meus amigos, com as pessoas que trabalham comigo, porque eu acho que cuidar da saúde mental tem a mesma relevância, ou às vezes até um pouco mais de relevância, do que cuidar da saúde física. A gente está muito acostumado a um universo de cuidado com o corpo, de cuidado com a alimentação, da necessidade de beber água, da necessidade de se exercitar, de se alimentar direito, e muitas vezes a gente não trata o nosso cérebro, que é o comando disso tudo, com a mesma seriedade com que a gente trata o nosso corpo. O cérebro também precisa ser bem alimentado, o cérebro também precisa ser bem cuidado, e a gente precisa nos preocupar com as questões da nossa mente e da nossa cabeça. E esse problema, no universo do mundo do trabalho, esse problema tem ganhado uma dimensão um pouco mais séria no Brasil, né? Além de ser um problema de saúde pública, a questão da saúde mental também gera uma crise financeira relevante para o mundo. Então, nesse momento que nós estamos vivendo muitas transformações, a gente também está vivendo uma severa quantidade de questões relacionadas à saúde mental. Para que vocês tenham uma ideia, nos últimos 3 anos, entre 2022 e 2024, os benefícios, as liberações, as licenças do INSS por incapacidade temporária relacionada à saúde mental aumentaram 134%. Em 2022 foram 201 mil casos. Em 2024 foram 472 mil casos, que eles incluem ansiedade, episódios de depressão, depressão também recorrente, um pouco mais crônica. E desse aumento, nós podemos entender que nós só estamos falando de trabalhadores que foram ao INSS, que recolhem o INSS corretamente e que foram até um perito médico para atestar essa condição de saúde mental. Só que existe um universo gigantesco de trabalhadores informais. Existem estudos que estimam que mais de 1 milhão de brasileiros que trabalham informalmente sofreram com transtornos mentais relacionados ao trabalho em 2024. E esses transtornos mentais representam cerca de 38% do universo total de afastamentos médicos, de licenças médicas. Isso gerou um custo no ano passado superior a 12 bilhões de reais aos cofres da Previdência. Se você for levar esse número para a questão global, para o mundo inteiro, a Organização Internacional do Trabalho estima que há uma perda de $1 trilhão por ano em questões relacionadas à saúde mental. Portanto, além de ser uma questão de saúde pública, principalmente, porque o número e a quantidade de casos é muito, muito grande, nós também precisamos entender que isso gera prejuízo. Isso gera prejuízo para as pessoas que ficam sem receber o salário e recebem a licença do INSS, que muitas vezes é menor que o salário.
Isso gera prejuízo para as empresas que ficam sem os seus colaboradores, sem os seus trabalhadores, e isso gera um benefício para o Estado, que precisa custear isso através da Previdência Social. Então, além de ser uma questão íntima, privada, que é necessário que a gente proteja e cuide mais, é também importante a gente entender que isso é uma questão social. Isso é uma questão que a coletividade precisa debater e precisa analisar. E por essa razão eu criei uma jornada. Bem-vindos e bem-vindas à Jornada da Saúde Mental do Trabalho. A saúde mental no trabalho é um tema urgente e ainda muito cercado de tabus e muita desinformação, né? É muito comum as pessoas entenderem que as questões de saúde mental é frescura, é nervosismo, é estresse, dar um nome genérico a um problema que muitas vezes tem um diagnóstico, tem um tratamento, em alguns casos tem inclusive também cura. E essa jornada, portanto, é um chamado para a gente conversar mais sobre isso, para a gente aprender a falar sobre isso, para a gente prevenir essas questões e para a gente tentar transformar os ambientes de trabalho em espaços mais humanos, mais respeitosos e mais equilibrados. O trabalho não pode ser um caos na vida de ninguém. Porque se você passa a maior parte do tempo que você está acordado, trabalhando, e isso é um caos na sua vida, é evidente que isso vai afetar a sua saúde mental. Isso vai criar uma série de transtornos que pode prejudicar a sua vida, a sua sociabilidade. E a gente precisar aprender a falar sobre isso é fundamental. Essa é a intenção, esse é o objetivo da criação dessa jornada que nós estamos fazendo aqui. E a saúde mental no trabalho agora é um assunto da lei. Existe a norma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho, que ela é a norma regulamentadora que orienta o gerenciamento de riscos no ambiente de trabalho. Então, muitas questões relacionadas à necessidade dos trabalhadores serem fisicamente preservados no ambiente de trabalho estão lá, da necessidade de você dar um espaço confortável para as pessoas trabalharem, com salubridade, com temperatura ideal, com as condições físicas de trabalho ideais. Esse ano teve uma alteração nessa norma regulamentadora número 1. E a partir de agora é preciso que as empresas gerenciem os riscos psicossociais do ambiente de trabalho, que são exatamente os riscos que agravam a saúde mental dos trabalhadores. Então agora, por lei, toda e qualquer empresa, ainda que seja uma empresa de um trabalhador só, ainda que seja um MEI, ainda que seja uma pequena empresa, evidente que existem graus diferentes e preocupações e abordagens diferentes para diferentes tamanhos de empresa e para diferentes setores econômicos do mercado de trabalho, mas toda empresa precisa se preocupar com isso que a norma regulamentadora número 1 chama de riscos psicossociais. E esses riscos psicossociais incluem, eu não vou conseguir nunca aqui dar uma lista exaustiva, uma lista definitiva sobre quais são os riscos psicossociais, mas a gente resolveu escolher alguns que são muito importantes para conversar um pouco sobre eles com vocês. Eles são a sobrecarga e o estresse extremo, que está popularizado pelo nome de burnout, o assédio moral e o assédio sexual, os ambientes hostis e discriminatórios e os desrespeitos à dignidade das pessoas. A questão da dignidade, que é uma proteção, inclusive, da Constituição, da lei mais importante, da rainha de todas as leis do direito brasileiro, a dignidade da pessoa humana é um princípio constitucional. E quando a gente fala que é um princípio constitucional, significa que toda e qualquer relação humana precisa garantir a dignidade da pessoa humana. O respeito ao tratamento das pessoas igualitário e o respeito à dignidade individual de cada um dos seres humanos. É um direito personalíssimo, é um direito em que a gente não pode abrir mão dele em nenhum aspecto. E isso, evidentemente, inclui o ambiente de trabalho. Então, a norma regulamentadora número 1, ela regulamenta direitos que já existem. E quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de uma necessidade extrema, radical, grave, da gente se preocupar com a dignidade da pessoa humana.
Aqui embaixo vai ter o QR Code para você consultar a norma regulamentadora número 1. É muito importante, principalmente você que é empresário, que tem os seus trabalhadores, os seus colaboradores, é muito importante que você se atente a isso. Por quê? Porque toda empresa precisa entender os riscos que ela gera para os seus trabalhadores e precisa entender formas de prevenir esses riscos e de minimizar o impacto deles na vida das pessoas. Portanto, a empresa deve ir além da prevenção de acidentes físicos. É obrigação legal cuidar também da saúde emocional e da saúde mental de todo mundo. Entrando em cada um desses riscos psicossociais, a gente vai falar da sobrecarga. Todo mundo em algum momento teve que trabalhar um pouco a mais. Todo mundo em algum momento teve que fazer uma ou outra hora extra. Todo mundo em algum momento tem que vender um pouco mais no comércio, especialmente no final do ano. Isso inclui jornadas um pouco maiores de trabalho, isso inclui você ter um tempo maior da sua vida dedicado ao trabalho. Eu não estou falando dessas necessidades pontuais. Eu estou falando de empresas que, infelizmente, adotam uma lógica estruturante de trabalho em sobrecarga. Quando que a gente percebe que isso existe? Quando existe um acúmulo de funções indefinido, em que você fica ali fazendo o papel que já era o papel para o qual você foi contratado para trabalhar e o papel de uma outra pessoa que você não sabe quando ela vai ser substituída, quando vai ter uma outra pessoa para fazer aquilo, e isso fica ali de maneira indefinida. Muitas vezes, a gente acaba entendendo que uma pessoa que consegue fazer o trabalho de duas é muito competente. E a gente acaba valorizando essa coisa do super trabalhador, do trabalhador que não cansa, do trabalhador que não que não se abala diante do volume de trabalho. Só que isso, indefinidamente, é quase certo que gera um problema de saúde mental. A gente também precisa falar de metas e prazos que são incompatíveis com a realidade. É o famoso, eu quero aquele relatório para ontem. Eu quero que você me entregue um estudo aprofundado sobre determinado assunto em 15 minutos, em 10 minutos. Uma coisa que se sabe que é humanamente impossível de ser feita. É evidente que hoje em dia a tecnologia nos ajuda muito a conseguir entregar algumas coisas mais rapidamente, mas vender mais do que o tempo que você tem disponível para vender, produzir mais do que o tempo que você tem disponível para produzir, é também um sinal de sobrecarga de trabalho que pode gerar o famoso burnout. Horas extras habituais, como regra. Você tem uma jornada de trabalho contratada de 8 horas por dia, mas todos os dias você precisa trabalhar 9 horas e meia, 10 horas. Quando é que você vai cuidar da sua família? Quando é que você vai cuidar da sua saúde física? Quando é que você vai se alimentar corretamente, se você está trabalhando todo o tempo? Isso também, em volume excessivo e durante um tempo largo, também pode produzir o famoso burnout. E, por fim, o tal do volume do trabalho maior do que a equipe é capaz de aguentar. Né? As metas que quando você cumpre aquela meta, a empresa vai e aumenta. A empresa vai e quer produzir mais. Parece que quer esgotar o trabalhador ao máximo. Esse tipo de coisa, a gente ficou durante muito tempo olhando para isso como um sinal positivo. Equipes extremamente produtivas, que não tem final de semana, que não tem hora de descanso, que trabalham o tempo todo, que trabalha desde a hora que acorda até a hora que dorme, que só não está trabalhando quando está dormindo, são equipes que tendem a ficar doentes. E a gente precisa saber muito falar sobre isso. A sobrecarga constante de trabalho não é uma estratégia, ela é um risco e deve ser tratada com muita seriedade pelas lideranças e pelos empresários. Um outro risco psicossocial importante é o assédio moral. Todo mundo tem direito a um ambiente livre de assédio moral. E para definir um pouco melhor e ficar claro, para também não ficar naquela história de que qualquer coisa é assédio moral, o assédio moral é a exposição repetitiva e prolongada de alguém a situações humilhantes, constrangedoras ou abusivas no ambiente de trabalho. É o famoso chefe que toda vez que ele precisa dar uma ordem, ou toda vez que ele precisa corrigir algum trabalho,
ele humilha a pessoa, ele diminui o seu interlocutor. São formas comuns de assédio. A cobrança sem orientação prévia. O chefe chega e fala: por que você não me entregou aquele relatório? E você nem sabia que aquele relatório precisava ter sido feito. Você nem tinha sido orientado a fazer aquele relatório. A pressão constante sem um tempo real e factível para entrega. O famoso quero isso para 1 minuto atrás. Qualquer forma de grito, de humilhação, de ofensa. Ou o famoso coloca a pessoa na geladeira, tira as tarefas e as atribuições dela. Deixa ela sem ter nada o que fazer. Não posso mandar embora, então eu vou deixar ela completamente sem trabalho, sem função, sem ter o que fazer dentro da empresa. E, o que é também bastante grave, você dá a informação pela metade. Você não explica perfeitamente para a pessoa o que determinada tarefa significa e quais são os objetivos de determinada tarefa. Você dá uma informação para uma pessoa e você, de forma propositada, não dá essa mesma informação para outra pessoa para que ela seja induzida a se equivocar, para que ela seja induzida a errar. Tudo isso que eu disse aqui, prolongado, repetido, de maneira constante, de maneira crônica, é assédio moral, e o assédio moral adoece. Ninguém aguenta ser humilhado, ninguém aguenta ser chantageado, ninguém aguenta ser diminuído, ninguém aguenta ser mal orientado o tempo inteiro no trabalho. É preciso que a gente entenda que no ambiente de trabalho, as regras de convivência precisam ser mais restritas do que as regras de convivência em sociedade normalmente. A gente está muito acostumado a viver hostilidade no transporte público, no trânsito, nos equipamentos públicos, às vezes das forças de segurança, às vezes no convívio interpessoal. A gente vive uma sociedade que está politicamente muito acirrada. Então nós estamos acostumados um pouco a esse ambiente de hostilidade. E muitas vezes a gente acaba levando essa hostilidade para o ambiente do trabalho. E a gente precisa entender que não dá para que a gente viva tanto tempo submetido a um grau de agressividade muito excessivo. Isso adoece. Isso é a razão pela qual, às vezes, a gente não quer sair para trabalhar, às vezes a gente não quer falar sobre o nosso trabalho, às vezes a gente não conta para os nossos amigos ou para as pessoas que estão perto da gente o que está acontecendo com a gente dentro do nosso trabalho, porque isso dá vergonha. Porque a gente sabe que em algum momento a gente tem que aguentar um desaforo a mais. A gente sabe que em algum momento a gente precisa ser um pouco mais forte e não sucumbir a determinada gracinha, a determinada provocação que façam com a gente. Só que quando isso é a regra? E quando isso acontece o tempo todo? Será que o cérebro aguenta isso? Será que a nossa individualidade, a nossa personalidade suporta um ambiente constante de humilhação? Gente, desrespeito, abuso de poder, negligência, tudo isso é uma forma de violência. E violência adoece. E por isso deve ser enfrentado de todas as formas possíveis. A começar pelo nosso comportamento pessoal. Um outro risco psicossocial importante, e esse, a essa altura do campeonato, chega a ser um absurdo a gente ter que falar sobre isso. Mas aparecem casos constantemente. Então, por isso, nós precisamos trazer esse assunto para cá também, que é o assédio sexual. Gente, para facilitar o assunto, nenhum tipo de abordagem sexual deve ser tolerado no ambiente de trabalho. E o que é o assédio sexual? O assédio sexual é qualquer abordagem de cunho sexual, falada ou física, não consentida no ambiente de trabalho ou em conexões profissionais. No happy hour, a abordagem sexual não consentida também é assédio sexual, tá? Isso constrange, isso viola, isso precisa ser combatido com tolerância zero. Isso vale para todos os espaços, inclusive a conversinha no WhatsApp. São comportamentos inaceitáveis. Comentários, insinuações ou piadas de teor sexual,
convite, mensagem ou gesto constrangedor, brincadeira sobre aparência, sobre roupa, sobre a vida íntima das pessoas e abordagens, mesmo fora de horário de trabalho, em grupos ou em redes sociais. Aqui vale a mesma coisa que eu falei para o assédio moral. A régua é mais alta. Se você tem dúvida se você pode ou não fazer determinado comentário e que ele tenha uma ligeira inclinação, uma ligeira tendência a ser entendido como um comentário sexual, não faça. Deixa quieto. Porque no trabalho a gente tem que ter mais cuidado com esse assunto. Eu não estou falando aqui ainda de violência de gênero, que é um outro problema. E esse problema, inclusive, é assunto de polícia. É caso de polícia. Em alguns casos, é caso de cadeia. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre muitos graus antes disso. É a conversinha. É o tonzinho. Colocou a mão, nós já estamos falando de crime, já é outra história. Eu estou falando aqui é da conversinha, é do tonzinho, é do memezinho, é da figurinha que você manda, que tem ali um grau sexual. Se você não sabe que você pode fazer aquilo, não faça. O silêncio não é consentimento. O consentimento é a regra. Prevenir o assédio é responsabilidade da empresa e de todo mundo. E é evidente que um ambiente em que você está submetido ou submetida a condutas reiteradas de assédio sexual, a condutas reiteradas de comentários sexistas, isso adoece, porque ninguém aguenta ficar sendo exposto a esse tipo de coisa o tempo inteiro. É desagradável, é feio, é vergonhoso. Se você não tem nada interessante para falar que não seja de cunho sexual, não fale. É muito melhor. Inclusive, as empresas precisam se preocupar com isso institucionalmente. Se você vê que dentro da sua empresa existe um exagero de abordagens nesse sentido, que esse assunto é muito aparente, que esse assunto é muito quente e o tempo inteiro esse assunto aparece, você precisa tomar cuidado, porque é muito provável que alguém esteja se ofendendo profundamente com isso. E uma pessoa que se ofende profundamente com isso tende, evidentemente, a sofrer, e sofrimento gera problema de saúde mental. Se você vê que isso está acontecendo e vê que isso está podendo incomodar alguém, fale sobre isso. Comente com a pessoa. Chegue para a pessoa numa boa. Fale, olha, talvez isso que você esteja falando não seja bom para todo mundo, não seja legal para todo mundo. Talvez alguém esteja se incomodando com isso. Muitas vezes esses comentários são acompanhados de algum grau de sexismo. Então as mulheres podem ser muito vítimas desse tipo de abordagem. Então é muito importante que todo mundo cuide disso. Não só deixando de falar, mas também corrigindo. Metendo sim a colher, quando você está vendo que o negócio está indo para um lugar meio estranho. Um outro risco psicossocial, que é um risco social também, é o preconceito, de qualquer natureza. Ambientes discriminatórios são ambientes adoecidos e também são ambientes adoecedores. É dever das empresas prevenir qualquer tipo de discriminação dentro do ambiente de trabalho. É qualquer diferenciação, exclusão ou tratamento desigual por conta das características pessoais, por conta do gênero, por conta da raça, por conta da orientação sexual, por conta das condições de saúde, por conta da nacionalidade, por conta do estado em que a pessoa nasceu. Todo comentário que tenha origem naquilo, no lugar onde a pessoa nasceu, naquilo que a pessoa é, naquilo que a pessoa faz, nas escolhas pessoais que a pessoa tem na vida dela, pode ser entendido como um comentário preconceituoso. De novo, vale a história da régua mais alta. Na dúvida, não faça. São exemplos práticos de risco psicossocial relacionado ao preconceito. A diferença de tratamento com base em gênero, raça, orientação, origem, necessidade especial ou deficiência. A exclusão de pessoas em tarefas, em reuniões, em eventos.
Ah, não vamos chamar aquela pessoa não, porque ela é alguma coisa que a gente não quer conviver com esse tipo de pessoa no nosso happy hour. Isso é preconceito. Isso é discriminação. Isso adoece. Isso cria problema. Inclusive com a lei. Também a gente não pode ter essa coisa, essa lógica, às vezes a vida em sociedade acaba fazendo a gente ter preferências pessoais. E essas preferências pessoais, às vezes, descambam para a panelinha, né? Aqueles que estão ali mais parecidos com você, geralmente aquelas pessoas que têm o mesmo tom de pele que o seu, a mesma origem social que a sua. Está todo mundo muito igual ali e você exclui os diferentes. Cria um ambiente de hostilidade velada. Isso é uma cultura tóxica. E isso não é um detalhe. Isso é um risco psicossocial grave. Pode gerar responsabilização legal. Para não dizer, de novo, que nós não estamos ainda falando aqui de casos de polícia, de casos de segurança pública, que as forças de segurança precisam atuar. Nós estamos falando aqui da conversinha. Nós estamos falando aqui daquele tonzinho que às vezes você sente, você percebe que a pessoa está usando com você, que é diferente do que ela usa com os outros. Todo mundo pode ter preferência subjetiva. Todo mundo pode gostar mais ou menos de alguém. Mas isso é completamente diferente de você criar uma lógica de tratar as pessoas de maneira diferenciada por conta daquilo que elas são. Isso não funciona no ambiente de trabalho. E também é um caso que, se você vê acontecendo, você precisa se manifestar sobre isso. Toda essa história que nós estamos contando aqui envolve algumas coisas que a gente fala, você pode dizer, isso é só ter bom senso, ou é só saber falar direito. Só que muitas vezes, nessa história de ter bom senso, saber falar direito, a gente dá um tratamento genérico para um problema específico, e muitas vezes a gente tem dificuldade de resolver ele dessa forma. Então é muito importante que a gente se atente a isso no ambiente de trabalho. E essa conversa aqui, ela não é uma conversa de moralismos. Ela não tem a ideia de criar ou de determinar um código de conduta ou um jeito de ser melhor ou pior. Isso não é moralismo, não. Isso é proteger a sociedade que você vive. Isso é se preocupar com o outro. Isso é se preocupar com as individualidades e com as dores das pessoas. Porque a gente sabe, isso é estatístico, isso não é uma coisa que eu estou aqui inventando da minha cabeça. Esses tratamentos, esses riscos psicossociais em série levam a um cenário de adoecimento. E esse cenário de adoecimento prejudica as pessoas, as empresas e a sociedade como um todo. É por isso que a gente precisa falar sobre esse assunto. A gente precisa falar sobre esse assunto porque ele está fazendo a gente produzir menos. A gente precisa falar sobre esse assunto porque ele está fazendo a gente ir mal enquanto sociedade, a gente ir mal enquanto empresa. E no final do dia, os resultados que a gente tem com este tipo de comportamento que gera risco psicossocial são resultados que são danosos para a gente mesmo, para cada um de nós. Todo mundo. Não se engane. Você que está me assistindo aí. Todo mundo se prejudica por alguém com uma questão de saúde mental grave perto da gente. A vida de todo mundo fica mais difícil por causa disso. E é por isso que a gente precisa cuidar mais disso. É por isso que a gente precisa falar mais sobre isso. E também é por isso que a gente precisa levar em conta que muitas vezes essas dores, elas já vêm de casa. Elas não nascem necessariamente no ambiente de trabalho. Nenhum diagnóstico de saúde mental vai ser incisivo ao dar uma causa única para determinado problema. Geralmente, as causas são multivariáveis. A gente está falando de um diagnóstico de depressão que é causado por inúmeros fatores. E muitos desses fatores podem já vir de casa. E como é que a gente pode olhar para isso no trabalho? Como é que a gente pode lidar com essas pessoas que já trazem essas dores de casa? Por trauma, por sofrimento, por angústia, por ansiedade, por depressão. O ambiente profissional, primeiro,
não pode piorar esse cenário. Isso é fundamental. Que se respeite a individualidade das pessoas a ponto de não piorar os problemas que todo mundo traz de casa. Só que em alguns casos, esses problemas que a gente traz de casa acarretam em um diagnóstico, em uma dificuldade, em um transtorno relacionado à saúde mental. É preciso que a gente haja com muita sensibilidade, com empatia, com carinho mesmo com o próximo. Isso não sou eu que estou dizendo. Você com certeza já ouviu que é preciso se preocupar com o próximo por aí. E por isso a gente precisa evitar comentar ou usar situações pessoais como justificativa para tirar a pessoa de determinado trabalho ou para dar mais trabalho para ela além daquilo que está sendo dado para os outros. A gente também precisa evitar desconsiderar as individualidades e as características pessoais de cada um. E a gente precisa evitar muito diminuir dores que não são visíveis. A gente não conhece. Quem não tem o diagnóstico não conhece a dor que aquele diagnóstico causa. Muitas vezes a gente olha para o outro e a gente enxerga que a situação do outro é frescura, é falta de força de vontade, é falta de foco, é falta de fé. E a gente, de novo, dá um tratamento genérico a um problema específico. Esse é o caminho para tudo dar errado. O ambiente de trabalho ele deve ser um espaço de acolhimento das pessoas e não de gatilho. O respeito e o tratamento igualitário são direitos. Você não faz favor para ninguém quando você trata uma pessoa de forma respeitosa. Quando você escuta e acolhe a dor do outro. Ninguém está te pedindo para concordar com nada. O que estão te pedindo, o que a lei te pede, o que a Constituição brasileira te pede, é que você respeite a dignidade do outro. E a dignidade, ela precisa ser preservada na hora difícil. Porque é muito fácil você respeitar a dignidade de alguém que te faz bem, de alguém que te sempre traz uma energia boa, uma conversa interessante. Respeitar a dignidade das pessoas que estão bem é muito fácil. O difícil é a gente respeitar a dignidade das pessoas que não estão bem. E é nesse momento que a gente tem que ter maior preocupação. Porque a Constituição não fala que a dignidade da pessoa humana é um direito de quem está bem. A Constituição fala que a dignidade da pessoa humana é um direito de todas as pessoas. Inclusive e especialmente aquelas que estão trazendo uma dor de casa e que estão convivendo com um lugar de sofrimento. É muito ruim, é muito danoso para a sociedade que a gente cria um ambiente que desrespeita, que desacolhe, que exclui as pessoas que estão enfrentando dificuldades. É muito importante a gente prestar atenção nos sinais. Nem todo pedido de ajuda é feito em voz alta. Não é todo mundo que está em sofrimento, que está vivendo algum tipo de transtorno mental, que vai chegar para você e dizer para você, olha, eu não estou legal, eu não estou vivendo uma fase boa na minha vida, eu não estou vivendo um momento bom, eu estou inclusive em tratamento médico, ou eu estou inclusive sendo acompanhado por terapeuta. Muitas vezes as pessoas inclusive têm dificuldade de entender que estão vivendo uma dificuldade relacionada à saúde mental. O sofrimento, ele fica ali em silêncio, mas você consegue perceber uma mudança de comportamento, uma queda abrupta de rendimento, ou num afastamento repentino, a pessoa perde a sociabilidade que ela tem de uma hora para outra. A pessoa meio que some de uma hora para outra. E reconhecer esses sinais é parte do cuidado que a gente tem que ter dentro do ambiente de trabalho. Cuidar também é um dever, uma responsabilidade no ambiente de trabalho. E alguns comportamentos são alertas severos. Ignorar esses comportamentos é negligenciar. São possíveis sinais de sofrimento mental. Uma irritabilidade anormal, sem justificativa aparente. Aquele famoso, eu estava falando com a pessoa numa boa e ela explodiu do nada. Um silêncio excessivo, um isolamento repentino, uma dificuldade de concentração ou de raciocínio, uma perda de cognição, uma oscilação emocional acentuada e muito frequente. O famoso fui no banheiro para dar uma choradinha. Eu quero falar sobre isso com você. Porque não tá normal ir no banheiro para dar uma choradinha. Não tá normal o trabalho produzir isso em você. Não tá normal a sua vida no momento em que ela
cria esse tipo de cenário para você. Se isso está acontecendo dentro do ambiente de trabalho, isso é um risco psicossocial e isso precisa ser preservado. Antes de cobrar as pessoas, observe. E se observe. Porque muitas vezes esses sinais estão sendo dados por nós mesmos. Sabe aquele dia que não rolou, que você não acordou legal, que a situação estava ali meio uma tristeza que vem de um lugar que você não consegue perceber exatamente de onde ela vem, por que ela vem. Isso tem dia. Todo mundo tem os seus dias melhores ou piores. Todo mundo tem as suas sombras. Mas nós estamos falando aqui é disso acontecer todo dia. Disso estar constante. De você, de repente, perceber que você está há meses triste. Você está há meses sem vontade de trabalhar, sem vontade de comer, sem vontade de conversar com as pessoas. Isso é um sinal. Isso é um sinal que a gente precisa aprender a observar na gente. Que a gente precisa aprender a prestar atenção na gente. Porque quando a gente aprende a prestar atenção nesses sinais nossos, a gente ganha a capacidade de reconhecer no outro. Né? A empatia é a capacidade que você tem de enxergar enxergar o mundo com os olhos do outro. Então, observar esses sinais na gente também é um passo importante para que a gente seja capaz de observar esses sinais nos outros. Cuidar também é perceber quando alguém não está bem. Se você vê que a pessoa está muito amuada, está muito triste, aquilo está repetindo, aquilo está consistente, provavelmente aquela pessoa está precisando de ajuda. Provavelmente aquela pessoa está precisando de uma atenção, de carinho, ser ouvida, ser acolhida. E eu acho que a gente se dá bem quando a gente faz isso. Eu acredito nisso de verdade. Por isso que eu estou fazendo essa conversa aqui com vocês. Como eu já tenho dito aqui ao longo dessa conversa toda, as crises de ansiedade, burnout, depressão, pânico são condições clínicas, são diagnósticos médicos, como uma fratura no braço, como um problema de algum órgão, como um problema no coração. O cérebro também tem esses problemas. Não são frescura, não são drama. Também não são motivo de nenhuma maneira para piada, para isolamento, para você desconfiar da pessoa. Os transtornos mentais, as questões de saúde mental, não definem quem uma pessoa é. Mesma coisa, se você está ali, você tem uma crise alérgica constantemente, você vai ser chamado de ou alérgico? Por que alguém que tem um problema de depressão vai ser chamado de maluco? Como é que a gente consegue viver em sociedade a partir do momento que a gente vê uma pessoa com um diagnóstico de saúde mental, a gente vai lá e rotula ela, geralmente de maluco, geralmente de maluca, e a gente estigmatiza. Essa estigmatização adoece ainda mais. Acolher essas pessoas é o primeiro passo para a gente conseguir construir um ambiente de trabalho verdadeiramente saudável. É preciso que a gente evite comentários depreciativos sobre saúde mental, piadas ou apelidos relacionados à condição de alguém e um tratamento diferenciado porque algum diagnóstico foi revelado para você. As doenças mudam, mas o direito à dignidade permanece. Os transtornos mentais precisam de prevenção e de tratamento como qualquer outra doença. São doenças e assim precisam ser tratados e administrados por nós. De novo, com a gente próprio e com o outro. E como é que a gente pode ajudar quando a gente percebe que tem um caso de crise, um caso um pouco mais grave ali na nossa frente? Evidentemente, nós não somos profissionais de saúde, não somos profissionais que fomos capacitados para lidar com esse tipo de situação, da mesma maneira que a gente não consegue socorrer, às vezes, uma pessoa quando ela está tendo ali um ataque cardíaco, é difícil que a gente consiga socorrer essa pessoa quando ela está tendo uma crise de pânico, por exemplo. Mas a gente precisa fazer algumas coisas quando a gente percebe que talvez a situação esteja ultrapassando ali um certo limite. É preciso escutar com atenção e não julgar. Às vezes, a pessoa só precisa falar um pouco sobre o que ela está sentindo. Não minimizar o sofrimento do outro de nenhuma forma. Evitar o respira que vai passar. Isso é só nervoso. Ou já melhora, fica tranquilo.
isso às vezes pode piorar. A pessoa pode estar num sofrimento ali grave. E você também precisa tentar oferecer apoio concreto, perguntando objetivamente: eu posso te ajudar com alguma coisa? Você precisa tomar uma água? Você quer sair daqui e ir para um lugar um pouco mais tranquilo? Você quer que eu ligue para alguém, que eu chame alguém para conversar com você? Tem algum lugar que eu possa te levar para que você fique um pouco mais calmo? É preciso respeitar também os limites da pessoa, porque às vezes a pessoa não quer falar, não quer ser tocada. Às vezes a gente também tem vê a pessoa ali naquela situação e quer correr e dar um abraço como se com o nosso corpo a gente conseguisse absorver aquilo e tirar aquilo. Às vezes a pessoa não quer ser tocada, então também é importante você entender os limites da pessoa nessa situação. E se você for o líder, se você for o chefe, afasta a pessoa da pressão imediatamente. Faz uma pausa, um encaminhamento para o RH, se tiver um RH preparado para isso. Ter alguém de saúde ocupacional também pode ser importante. E eu acho que tem uma coisa aqui que é fundamental. Se você tem uma empresa que tem várias pessoas trabalhando na sua empresa, procura ajuda. Procura alguém para conversar sobre essa questão. Um psicólogo, um psiquiatra, um assistente social, às vezes é preparado para isso. Procure alguém. Consuma conteúdos relacionados a isso. Existe uma série de páginas no YouTube, existe uma série de páginas no Instagram que cuidam desse assunto, que falam sobre esse assunto. Ouvir, aprender, nunca é demais. Ainda mais num terreno que claramente a gente, enquanto sociedade, não vai bem. A gente não sabe falar sobre isso. É preciso que também a curva de aprendizado nossa, enquanto sociedade, aumente com relação a esse assunto. Acione a ajuda especializada. Encaminhe as pessoas para apoio psicológico, para apoio médico, para apoio de um profissional de confiança quando for necessário. Cuidar não é necessariamente resolver, eliminar o problema. Cuidar é estar disponível, ter capacidade de ouvir, ter capacidade de prestar atenção sempre com muito respeito. Essa conversa aqui, portanto, ela é uma conversa para a gente começar a falar sobre esse assunto. Como eu disse lá no começo, nós estamos fazendo aqui uma jornada de saúde mental. É um momento em que eu e também vou trazer gente especializada do mundo médico, do mundo da psicologia para falar sobre isso com vocês aqui. É um espaço em que a gente constrói uma jornada que não acaba, uma jornada que não tem uma finalidade específica, uma meta específica. O que eu estou fazendo aqui é tentar falar mais sobre esse assunto. É impressionante a quantidade de casos de doenças mentais relacionadas ao trabalho que me chegam para o meu time no escritório todo santo dia. E para isso, a gente tem que começar por algum lugar. Eu estou aqui humildemente apresentando uma possibilidade para vocês. E aí eu separei algumas dicas finais para que a gente consiga seguir nessa nossa jornada. Primeiro, conhecer a NR1 e as suas exigências. Promover um ambiente saudável, um ambiente estável, um ambiente respeitoso. Eu sempre costumo dizer que eu tenho um escritório de advocacia e que tem muitos advogados e que tem pessoas que trabalham diariamente aqui no nosso ambiente de trabalho. Eu sempre costumo dizer que aqui vocês veem o nome Souza de Carvalho, que é o nome da minha mãe e o nome do meu pai. Eu não posso colocar o nome da minha mãe e do meu pai no meu negócio e fazer com que isso seja um inferno na vida das pessoas. Para que a gente tenha orgulho daquilo que a gente produz, para que a gente tenha orgulho daquilo que a gente faz, daquilo que a gente realiza, a gente precisa ter muito orgulho do ambiente que a gente cria. Então, construir um ambiente respeitoso, um ambiente que tenha uma produtividade que respeite o limite das pessoas, porque as pessoas têm sim limites, é fundamental. Criar canais seguros para escuta, para acolhimento, especialmente quando alguma coisa dá errado, é muito importante. É muito fácil escutar aquilo que a gente quer ouvir. O problema é escutar aquilo que a gente não quer ouvir. A notícia ruim, o erro, a falha. A gente precisa ser capaz de falar sobre isso sem precisar agredir o outro, sem precisar ofender o outro. A gente precisa oferecer para as pessoas um ambiente de informação, de formação contínua. Trabalhar com dignidade, ser respeitado no ambiente de trabalho, não é CLT premium.
não é luxo. Isso é lei. Está na Constituição, está na CLT, está na norma regulamentadora número 1 e está principalmente no nosso dever de cidadania, no dever de quem vive em sociedade. Portanto, compartilhe esse conteúdo. A mudança começa com informação. Me segue nas redes sociais, tem a página no Instagram e no TikTok, Advogado Antônio. Tem agora aqui esse canal no YouTube que nós estamos criando, porque nós sempre vamos estar falando sobre isso aqui, com abordagens diferentes, com perspectivas diferentes, mas sempre se preocupando com a dignidade e com o respeito às pessoas no ambiente de trabalho. Muito obrigado.